Olá, boa noite! Começando mais uma live do RJ Entrevista com vocês. Boa noite! Mais uma live. Hoje a live vai ser bem especial, com um convidado muito especial, um pernambucano muito querido, que faz muito sucesso no mundo esportivo, uma pessoa realmente querida, destaque especial, o nosso querido quase que eu erro, campeão mundial, Ricardo Rocha, comentarista de futebol, desportista, também treinador, ele é dirigente de futebol, muita coisa, já entrou aqui na live. Eu vou aqui solicitar a entrada dele, espera aqui um minutinho só, que ele vai chegar aqui com a gente. Ele... solicitar aqui a chegada de Ricardo Rocha, vocês estão aqui com a gente, dá logo Oi, oi para Roberta. ele. Ricardo Rocha, nosso querido, eterno tetracampeão mundial. Lembrando a vocês que esta live é um patrocínio, tem um apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. É sempre um prazer estar com vocês, conversando sobre vários assuntos. Hoje nós vamos conversar com o craque Ricardo Rocha. A gente está fazendo aqui o convite para ele. E ele aqui envia a solicitação para ele. Vamos ver que ele vai entrar. Dá um oi para Gustavo Henrique, que está aqui. MR Catunda, Ítalo Freitas, José Feliciano, Heracto, Rafaela, Elana, Carmen Didier, Cozinha, Jogta Guilherme Pontes, Ítalo Freitas. Muita gente entrando aqui com a gente. Eu estou dando... o Ricardo Rocha não está conseguindo participar. Vamos tentar com ele de novo. Lembrando a vocês que essa... Soninha Mota, Joselina Lacerda, Gil Martins estão sempre por aqui. Vamos ver. Por que no Ricardo Rocha eu vou tentar uma solicitação para ele? Enviar uma solicitação. Vamos ver. Ele vai entrar, já já ele entra. Já já ele chega. Oi! Chegou. Oi, Roberto. Aqui. Olá! Peraí, eu quero conversar com você, hein? E agora você vai chegar. Eu quero conversar. Nós temos histórias. Histórias para contar. Eu vou botar aqui sobre a live. Ó. Ricardo Rocha, e fixar esse comentário. Ricardo Rocha. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ricardo Rocha, entrevista. Agora, como fixa aqui, Marcela, para mim, minha ajudante. Sua filha é sua ajudante e a minha também. Olha. Sabe por quê, Roberta, isso? É que nós somos de Xuxa para trás. Elas são de Angélica para frente. Exatamente. O Aristeoplácio, dá um beijo nele também. Muita gente conhecida, viu? Rafaela Rocha. Oi, pai! Oi, Rafaela! Olha, técnico do Santa Cruz. Ô, pessoal, sua história com Santa Cruz se confunde, viu? Não tem Muito. jeito. Você não. Cruz, agora, eu não posso negar, não. Não pode negar. Agora, antes de começar a gente falar sobre você, a gente vai ter que falar de um assunto que acabou de sair. A história, como eu sou jornalista, a história está quentinha. Claro. O presidente Jair Bolsonaro acabou de confirmar que a Copa América vai ser realizada no Brasil. Exatamente em 4, já tem 4 das 5 sedes. Eu vou dizer aqui, Mato Grosso, Brasília, Goiás e Rio de Janeiro. Ele não anunciou ainda a 5ª sede. O que é que você acha dessa Copa América? Você como desportista, comentarista esportivo, ex-jogador, ex-tetracampeão mundial, desta Copa América, nesse exato momento em que nós estamos atravessando uma pandemia mundial? Bom, em primeiro lugar, Robert, eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo que você falar vai ter pessoas contra e a favor. Eu acho é o seguinte, né? Foi pego de surpresa, a Argentina não pode fazer, o Equador também, e estavam escolhendo uma sede. Eu acho muito cedo, faltam 10 dias, e eu acho que talvez no país sul-americano que esteja mais preparado em relação a estádio seja o Brasil. Tá? Em relação a estádio. A pandemia ela existe no mundo. Nós estamos jogando vários campeonatos também no Brasil. Esse não é o problema. Às vezes dá o Chile, todo mundo falando. O que eu acho, Roberto, é o seguinte. Eu acho que tinha que ter um bom senso e muitas vezes as pessoas se confundem com o presidente da República e com a CBF. Esse bom senso ele tem que vir por parte da Conmebol. E aí vai o meu desagravo de que deveria ter adiado.
Peraí, deixa eu acessar os comentários aqui, porque tá complicado a gente ver. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tá. Vamos botar, vamos continuar. Vamos lá. Desativar as perguntas e comentários. Pronto, pronto. Vamos lá, agora tá ótimo. Estou lhe vendo. Agora tá ótimo. Tá não, ótimo. o que eu acho... Roberto, o que eu acho é o seguinte, que a Conmebol não tem nada a ver com o CBF e o nosso presidente Bolsonaro. Eu acho que a Conmebol deveria ter um bom senso e ter adiado, ou não fazer essa Copa América. Faltam 10 dias para se iniciar. É muito cedo, é claro que o Brasil está preparado em relação ao estádio, mas os países sul-americanos e mundiais estão com problemas seríssimos. Alguns países estão muito adiantados, como a Europa, já tem pessoas nos estádios, nos Estados Unidos, né? Ainda tem pouca gente ainda vacinada no Brasil, talvez 10, 15, 20%. Então, acho que tem que ter um bom senso da Conmebol e dizer, ó, vamos adiar, não vamos buscar problema para nenhum país mais. Já que a Argentina não pode, o Equador não pode, vamos dar um tempo. Eu acho que isso seria o bom senso. Não houve. Então o Brasil falou, ó, eu abro o espaço, dá para fazer sim. Até porque os protocolos, eles vão existir. Então eu acho, aí tu fala acertado, da Conmebol não, a Conmebol deveria ter falado, olha, não vamos ter Copa América. Era muito melhor, Roberto, do que todo esse problema político, porque as pessoas, tudo no Brasil, tudo que você fala, gira em torno do nosso presidente, gira em torno de toda uma politicagem, que eu não gosto. Cada um tem sua opinião e você tem que respeitar. Mas eu acho que a ideia de fazer no Brasil não veio do Brasil. Foi do presidente da Conmebol e fez conversou, bateu um papo com o nosso presidente da CBF e o presidente da República e disse, olha, a gente vai ajudar. A gente dá para fazer. Então, foi isso que aconteceu na realidade, né? Mas eu acho que o bom senso tinha que vir da Conmebol. A Conmebol, então, acha que o presidente Bolsonaro, em aceitar, ele fez bem. Na sua concepção... Ele ajudou a Conmebol. A verdade é essa. Ele ajudou a Conmebol de um problema gravíssimo. Tanto ele como o presidente da CBF. Agora, por trás disso estaria o quê? Uma rixa política, uma rixa com a emissora de televisão. Na sua concepção, que viveu esse mundo esportista, porque eu que não entendo muito bem do mundo esportista, mas você é uma pessoa com propriedade para falar sobre isso. Já participou de uma Copa do Mundo, de vários campeonatos, é um comentarista esportivo, é realmente uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso. O que é que acontece num momento desse? É dinheiro envolvido? Pode ser. Ficha política? É o quê, Ricardo Rocha? Não é política. Estamos falando política, não é porque não tem tempo para isso, para tudo isso. Fizeram, olha, dá para fazer ou não? Ó, aqui dá para fazer, vamos socorrer. Pode ser, em relação a dinheiro que eu falo, é porque tem muita publicidade em jogo. A Conmebol, ela foi vendida, ela é vendida, né, para as empresas. Então, se precisa arrecadar. Então, estava tudo ok. Só que houve essa pandemia. Então, a Argentina e o Equador saíram. Então, teria que fazer em algum lugar. Talvez não no Brasil? Não. Mas no Brasil, tudo é problema político. O Brasil deu uma mão à Conmebol. O Brasil está tentando ajudar. É claro, normal. A Conmebol é uma parceira sul-americana, como a FIFA, como os outros países são. Então, eu acho que problema político está muito em cima. Se fala de televisão, tudo bem. Aqui para nós, é outra empresa que vai fazer, o SBT, que vai fazer, não é a Globo, ou pode ser a Record, onde eu trabalhei, enfim, quem vai fazer o SBT não é a Globo. Então, agora uma coisa é certa, Roberta, outros campeonatos estão jogando no mundo e no Brasil. Outros campeonatos, Libertadores da América, vários campeonatos. É mais um campeonato. Aí vão dizer, mas vem muitos repórteres. Vai vir, não tem problema. Vão ser medicados. Se acusar, se der o corona, não vai ficar. Tem que ficar 10 dias. Então, todo mundo vai ser vacinado. Já tem 5, 6 seleções que já foram vacinadas e fizeram o teste de Covid. Né? Então, vamos aguardar. Eu acho calma nessa hora. Eu acho que toda hora é uma temeridade, toda hora a gente está jogando um problema político. É como eu falei, Roberto. Como foi vendida, aí existe o dinheiro. Tem muita grana em jogo. Tá? Agora, 10 dias, eu acho que poderia ter sido adiado, porque fica essa repercussão ruim, porque estão botando culpa no nosso presidente e também do presidente da CBF, que eu acho que eles foram mais ajudar do que atrapalhar. Então, você acha que poderia acontecer, mas esperar um pouco mais? Foi muito assodado o momento. Poderia, por exemplo, acontecer em julho, agosto, mais um pouquinho mais para frente. Talvez não tenha datas, então você tem que fazer nessas datas. Ou até adiar. Eu acho que foi tudo muito rápido, tudo muito em cima. E o Brasil precisava dar uma resposta. E o Brasil, como parceiro, está fazendo aí a Copa América. Né? E vamos aguardar, vamos ver tudo isso. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco do ódio
do coração e, claro, não, e tá morrendo muita gente mesmo, Roberto. A gente sabe, ninguém é bobo, ninguém é tonto. Você sabe, eu sei, mas assim, a vida ela está seguindo no mundo, né, e vai seguir no Brasil. O que eu peço sempre é sempre mais vacinas para nós brasileiros e para o mundo, né? Ô, Ricardo Rocha, agora vamos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas. Você, como desportista, acha que as Olimpíadas deveriam acontecer ou não? Se tem vacina para todo mundo, sim, mas ela não tem no mundo. Eu acho que alguns eventos, como eu te falei, a rapidez da Copa América, né, que a Conmebol poderia ter segurado, se ainda não tiver todas essas vacinas, eu acho que não. Mas a gente sabe como é o povo japonês, né? Eles são muito sérios. E outra coisa, Roberta, se a gente puder analisar tudo isso, os jogadores, os atletas, eles praticamente, muitos pegaram Covid e você não vê caso de morte. Você não vê em atletas. Né? Claro que pode ter, nós que somos, hoje eu sou um jornalista, você também, na realidade eu sou um comentarista, você é um jornalista, então isso pode acontecer. Né? Mas se você pegar no meio do atleta do futebol, a gente não vê morte por Covid. Então, está tendo uma dedicação de todos para que as coisas não aconteçam e que morram pessoas ligadas ao esporte. Então, eu acho que vamos aguardar ainda, porque as Olimpíadas é em julho, né? Tá aí, tá colado aí, né? Mas vamos aguardar, os japoneses são muito inteligentes e o mundo vai... Agora, o que eu acho, Roberto, é que sabe qual é o maior problema? São atletas. E os atletas não se preparam da mesma maneira. Não se preparam. Alguns pegaram Covid, a preparação não é a mesma. Eu acho que, não sei, talvez não se batam muito recordes mundiais, mas vamos aguardar. Até a Olimpíada, eu prefiro esperar mais um mês aí. O que eu acho mais incrível é você não ter aquela torcida, você não ter aquele público. Porque eu acho que a graça, tanto de uma Copa do Mundo quanto de umas Olimpíadas, é o público, é o congraçamento dos povos, é você ver aquele povo na rua, para lá e para cá. E você não vai ter isso, porque vai ser uma coisa muito restrita. Exato. E você ficar com medo de ir. Então você não vai ter aquela parte mais bonita da festa, que é o congraçamento dos povos. Exatamente, exatamente. Olha, outro dia eu estava comentando a final do campeonato, e eu não sei se você vê alguns jogos, Roberto, eles tiraram o público, e o público agora é virtual. Aquele barulho, ele é virtual. Aí o cara me perguntou, Ricardo, o que é que você acha? Eu falei, isso é igual quando tu ia para a festa, você, tua mãe e tua irmã. E tua mãe falava assim, vai dançar com tua irmã? Dançar com irmã é muito ruim. Graça, né? Vamos combinar. Graça nenhuma. Tem Pô, graça. Então... Meu Deus, não tem graça. Você vê aquilo ali na televisão sem ninguém. Meu Deus, olha, realmente a última emoção que eu tive como alvirrubra foi o Náutico ser campeão aqui. Aí realmente foi porque nos pênaltis a gente achava que o Náutico ia perder e ele ganhou. Graças a Deus. Mas merecido, tá? Mas merecido. Merecido. O Náutico jogou melhor os dois jogos. Futebol não tem merecimento, que às vezes o pior ganha. Mas assim, o Náutico mereceu ser campeão. Então fale aí, você como mereceu, e te digo mais, você tem que sentir orgulho dessa gestão, tá? É a melhor gestão dos últimos 3 anos. Tá? Independente, não está na primeira divisão, mas são pessoas muito sérias. Então, rubro-negros que estejam nos escutando, aguentem, viu? Porque Ricardo está dizendo. Por favor, aguentem. Mas eu gosto, Roberta, do esporte também. O jogador tetracampeão está dizendo que o Náutico mereceu o título. Não foi roubo. Aguentem, por favor. Agora, Ricardo Rocha, vamos falar lá das origens de Ricardo Rocha. Eu vou chegar em você, hein? Vamos chegar. 94, eu estava lá como repórter de rua, fazendo a seleção, Mas vamos começar. Ricardo Rocha no Santa Amaro, né? Isso começou no Santa Amaro, não foi, Ricardo Rocha? Isso. Aí, dali, deu um pulo. Você não sabe de onde... Eu vou contar uma coisa para você. Meu cunhado, André Ayala, que ele é ortopedista. Ele Ayala é teu cunhado? Meu cunhado. Ele jogou com você. No Santa Amaro. Olha aí uma confidência. Como a gente tem, assim, sintonia. Como é que foi esse pulo do Santa Amaro para o Santa? E aqui tem uma história aqui, ó, que eu peguei na internet. Eu joguei na primeira divisão antes de ir para o Santa Cruz, em 1983. O que pouca gente sabe é que fui trocado por 20 pares de chuteiras, 10 bolas e 2 jogos de camisas.
Naqueles tempos, os clubes não tinham dinheiro. A do ex-goleiro campeão mundial pela seleção, Marcos, mas aconteceu muitos anos antes. É verdade isso, Ricardo? É verdade, é verdade. Está vendo como é que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Na realidade, eu comecei no Santo Amaro, né, e fui para Santa Cruz em 81. 81 já estava no Santa Cruz, né? 83 eu fui campeão. E o que é que acontece, Roberta? Não tinha dinheiro, então a única troca seria essa: 20 pares de chuteira, 20 bolas e 2 jogos de camisa. Então essa foi minha troca do Santa Cruz quer dizer, do Santo Amaro para o Santa Cruz. Então a minha carreira começa aí, né? O garoto lá do bairro de São Martin. Eu falo hoje para enriquecer meu bairro. Eu falo que é São Martin. É São Martin mesmo. São Martin é espanhol, então é para engrandecer o bairro. Mas eu sou de São Martin, ali perto do Cordeiro, ali, Mostardinha, né? Roda de Fogo. Eu sou daí, o Carlinho Bala, né? Nós somos dali, né? De São Martin. E ali começa a minha história realmente saindo do Santo Amaro para o Santa Cruz. E aí você deixou. Como é que foi essa parada que você acabou na seleção brasileira? Como é que foi o momento? Queria saber como é o momento quando o jogador é escalado para a seleção brasileira. Como é isso? É um maior orgulho. Eu acho que eu tenho 2 sentimentos muito fortes. A seleção tem vários, né? Mas o que me tocou é chegar à seleção e também o Santa Cruz. Porque eu era torcedor de Santa Cruz, Roberto. Meu sonho era jogar no Santa Cruz, eu era garoto. Lá em casa, meu pai era esporte e eu tenho 2 irmãos esporte. Somos em 4. E minha mãe era Santa Cruz e eu e Paulo, meu irmão mais velho, eram Santa Cruz. Então, meu sonho de jogar no Santa Cruz. Então, ele se realizou. Só que eu tive um treinador que foi fundamental na minha vida, foi o Carlos Alberto Silva. E quando ele estava no Santa Cruz, ele me indicou para o Guarani. E quando eu chego no Guarani, ele vem para o esporte. Então a gente se desencontra. Então minha primeira convocação é com Carlos Alberto Silva, em 87, num torneio na Inglaterra, chamado Stirling House. Jogou Brasil, Escócia, Irlanda e Inglaterra. E nós fomos campeões. Então essa é minha primeira convocação para a seleção brasileira. E claro, você chegar a uma seleção brasileira já é um orgulho. E a gente vai se falar e campeão do mundo, aí é bom demais. Lá para 94, aquela seleção de ouro que vai para os Estados Unidos, né? Lá vai você, chega lá, você se lesiona, não é isso? Isso. Mas verdade. Aí você ficou tão querida para a turma, tão querido, uma pessoa brincalhona, espirituosa, é tido como assim, o astral da seleção. Aí o pessoal, não quero que ele volte, não. Ele vai ficar aqui para dar força para a gente. Como é que foi? Primeiro se lesionar, uma seleção que estava propensa para ganhar o título e ganhou e trouxe a taça. E depois você ficar lá só dando força ao pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro ela começa no jogo da Bolívia, que eu acho que você vai lembrar. Brasil e Bolívia, 6-0 para a gente na eliminatória em Recife, no Arruda. Aquele jogo... Sobre isso, me conte, vocês resolveram entrar de mão dada. Eu estava lá, eu fui, eu estava. Eu sei. Eu estava. Todos de mão dadas, aquela coisa ali no Arruda, certo? Isso, foi muito lindo. Maciel, vocês todos entraram de mão dadas, ninguém acreditava mais, e vocês foram dali e disseram, quando voltar a gente volta para o Recife, que foi ali, isso. Os mais velhos vão saber. Entraram e foi assim. Aí como é que foi isso? Bom, vamos lá. Você falou em 2 aspectos. Em 83, eu vou te contar na época do Santa Cruz, para chegar em 10 anos depois, Roberto. A história é muito bonita, é muito legal, e eu vou escrever um livro. Tá? Estou vendo, estou conversando com alguns amigos para falar um pouco de toda a minha carreira. Livro sobre Ricardo Rocha. Pode fazer. Primeira mão, você é a primeira a saber, Roberto. Então é o seguinte, em 83 nós fomos campeões, disputamos um tri-supercampeonato, Sport e Náutico Santa Cruz. E o Náutico e o Sport era mais forte. E nós fomos campeões. Ganhamos do Náutico nos pênaltis, tá? E a gente entrou de mãos dadas. O Carlos Alberto Silva, que eu tinha falado do treinador, ele manda a gente entrar de mãos dadas na final com o Náutico. E quando a gente entra, o estádio vem abaixo. 10 anos depois, a gente está jogando em Recife, no Arruda, Brasil e Bolívia. E seleção brasileira e Bolívia. O que é que acontece? Vem na minha cabeça aquele garoto com 20 anos, 10 anos depois, um jogo no mesmo estádio, na mesma torcida. A gente tinha sido vaiado em São Paulo e em Minas, e eu fiz um apelo ao torcedor pernambucano para nos apoiar, e realmente foi espetacular. E aí eu me lembro, no aquecimento, de entrar de mãos dadas. Eu falei com o Parreira, professor,
a gente poderia entrar de mãos dadas, contei a história. Ele falou, Ricardo, sensacional. Fala com o Raí, pega os líderes, eu chamei Raí, chamei Ricardo Gomes, 2, 3, eu acho que não sei quem foi que estava, e a gente bateu um papo e disse, vamos entrar de mãos dadas? A gente está atravessando um momento difícil, e aconteceu isso aí, vamos. E a gente entrou de mãos dadas. E aquelas mãos dadas, o estádio veio abaixo. E outra coisa, Roberto, primeiro tempo a gente estava ganhando de 5-0. Segundo tempo, o Bebeto fez mais um gol, o Brasil ganhou de 6-0. Então, as mãos dadas é daquele garoto de Recife, de São Martin, que viu aquilo em 83 e falei, não, eu vou fazer também na seleção brasileira. Vamos mostrar ao povo brasileiro e ao povo pernambucano, recifense, que a gente está com vocês. Você vê que depois do título, Roberto, normalmente quem ganha um título mundial, você tem que descer primeiro em Brasília. Os jogadores queriam descer em Recife, em agradecimento. Eu falei com o presidente, junto com o meu amigo Fred Oliveira, falamos, nós temos que descer em Recife, presidente. E ele falou, Ricardo, vamos descer em Recife. E eu tenho coisas até hoje, Roberto, que é sensacionais. Eu tenho uma foto que eu vou te mandar depois, eu vou procurar aqui, do avião, fazendo de longe, ele dando um rasante. E tem uma coisa, quando a gente está dando a volta em Boa Viagem, o piloto diga, vem todo mundo para a direita, eu queria que vocês olhassem. E ele mostra a avenida de Boa Viagem, mais de 1 milhão de pessoas. E muitas pessoas ali querendo receber a seleção. E você faz parte disso. Eu faço parte disso, porque eu estava lá cobrindo, na época eu era repórter de rua de televisão e cobri essa chegada. Meu Deus, foi muito emocionante. Muito. Quem viveu realmente foi muito feliz. Uma época muito gloriosa do nosso futebol. Muito. E eu desci, Roberto, eu fui o primeiro cara a descer no Brasil com a taça. Eu me recordo que a gente vinha descendo e tanto Dunga, Romário, ali estão Ricardo, aqui é a terra dele. Então, o primeiro cara a descer com a taça do título mundial foi eu no Brasil. E eu me lembro que o nosso grande Chico José, eu até outro dia fiz um podcast com ele e comentei, porque Chico é o nosso craque, né? É o nosso grande ídolo. Beijo, Chico José. Amo. Beijão. Pô, ele é sensacional. Eu sou apaixonado pelo Chico. Então, o Chico fez aquela entrevista, eu tenho tudo gravado aquilo. E aquilo me emociona até hoje, porque é nossa terra, Roberto. Eu sou pernambucano, eu nunca, mesmo fora todos esses anos, mas eu tenho um trabalho sociais, eu tenho muitas coisas que eu gosto de Recife e amo. E te digo mais, vou trabalhar, quando melhorar tudo isso, muito mais para o Recife. Eu quero que meu projeto social ele aumente cada vez mais. Sim, eu queria falar exatamente sobre isso, seus projetos sociais. Quais são os seus projetos sociais? Como é que é esse trabalho que você faz dos projetos sociais? Eu tenho um trabalho que eu tenho com a Compesa, que é um trabalho lindo. Lindo, lindo, lindo. Há 6 anos eu tenho um trabalho, a gente está parado agora por causa da pandemia, né? E eu conversei com o meu amigo, né, o Eduardo Campos, na época, né, 6, 7 anos atrás, e ele falou, Ricardo, vamos dar um pontapé. E ele, junto com o Roberto, que é da Compesa, o presidente, Décio Padilha, que hoje faz parte do governo, né? É da Fazenda. Da Fazenda, meu amigo Décio, né? E a gente fez esse primeiro projeto. É um projeto lindo que a gente vem fazendo já, onde é uma área muito difícil, no Ibura, lá do Alto, a gente vem fazendo esse trabalho. É um trabalho lindo com as crianças, né? Aí em Jaboatão também, embaixo, né? Eu fiz também um trabalho com o prefeito, né, Roberto? Enfim, a gente tem feito esses trabalhos, mas eu quero intensificar. Quando tudo estava ok para intensificar, e veio a pandemia. Então, já estou conversando já com algumas pessoas, né? O Wanderson, que é deputado estadual, tem o meu grande amigo Sebastião Oliveira, que a gente está fazendo um trabalho que eu quero espalhar aí um pouco no sertão, e tenho procurado ajudas, Roberto. E todos querem ajudar. Todos querem ajudar. O secretário de esporte, né? O Rodrigo também, né? o Rodrigo Coutinho, que é meu amigo. Coutinho é muito meu amigo, Rodrigo. Isso, e o Augusto Coutinho também, Augusto. Eu tenho procurado. Eu também. Ajude aí, dá ajuda, dá uma força. Todos, Sebastião Oliveira, todo mundo. Então, eu tenho procurado e eu vou procurar muito mais. A tendência minha é ir muito mais em Recife. Né? É um problema, né? Eu tenho recebido um carinho enorme das pessoas que eu tenho conversado. Então, a tendência é um crescimento maior dessas escolinhas. Me perguntar isso, por que você trocou? Você tem apartamento aqui no Recife? Você trocou definitivamente o Recife pelo Rio? Ou você tem um portinho seguro aqui que você fica lá e cá? Como é que faz? Eu tenho um porto seguro em Jaboatão, né? Mas assim, eu fico lá e cá. Porque a minha vida ela foi feita aqui. Eu saí de Recife em 85, né?
e não voltei. Então, voltei assim, eu tenho apartamento, tudo, e claro. E aí minha vida foi construindo aqui, eu fiz minha vida aqui. Mas eu tenho meus filhos aí, Ricardinho e Rafaela, né? Ricardinho, ele cuida de todas as minhas coisas. A Rafaela, ela cuida de toda a minha parte de marketing, é uma craque também, tem me ajudado muito. Liguei para a Rafaela, resolve, me manda foto de domingo. Rafaela, manda foto de domingo, trabalhou, deu... Olha... E linda que é, né? É linda, é a gata. Ela é igual, eu falo, é igual caldo de cana, é na hora. Ela resolve na hora. Na hora, tudo, tudo. Não, ela é sensacional, né? E aqui eu moro no Rio, né? Eu tenho também João Marcelo e Pedro Lucas, dois garotos, né? O João Marcelo está até jogando hoje, está no Ituano, né? Tem 18 anos, Pedro Lucas tem 13 anos. Então essa é a minha vida. Agora, você pode ter certeza que eu vou tentar ajudar o Nordeste e muito. E Recife, você sabe, né? É minha terra, onde eu amo, e eu tenho grandes projetos, Roberto. Grandes projetos. Eu tenho conversado com muita gente, né, também, e o Diego também, Diego Pérez, também, que é meu amigo, né, e a tendência, eu vou tomar minha vacina já na segunda-feira, né, e depois da segunda dose eu quero ir para Recife aí, dar um abraço na minha terra, que eu estou com saudade. Agora me diga uma coisa, como é que Ricardo Rocha vai tomar a segunda vacina, segunda dose da vacina? Tá aí com 58 anos, não é isso? Isso, 58. E esse corpinho de 38. Porque É impressionante. um corpo que ninguém acredita. Porque a gente vê, geralmente, quando para de jogar, a gente vê Ronaldinho, tantos outros, né? Param de jogar branco e tal. Daqui a pouco tá tudo gordo, enorme, imenso, desse tamanho, a gente nem reconhece mais. E Ricardo Rocha manteve a linha impressionante. Primeiro... Isso aí. Bom, eu acho que primeiro é a genética. A minha é boa. Minha mãe tem uma ótima genética, né? Minha mãe era morena para mulata, minha avó era negra, meu pai era branco, né? Pro lado português. Então, eu acho que a primeira é a genética e se cuidar. Eu tenho um problema sério, Roberto, dentro da minha família. Eu perdi o irmão Henrique com 52 anos, perdi outro irmão com 42. Meu pai e minha mãe morreram, né, com 60, o outro antes de 60. Por quê? São coisas hereditárias, pressão. Então, você precisa se cuidar. Então, eu preciso me cuidar muito. Eu tenho certeza, se eu bebesse como eu gostaria, eu estaria morto, Roberto. Se eu fumasse, que talvez... Não, mas é verdade, eu tenho essa consciência. Porque meu corpo, ele não exige. Eu nunca fui de beber muito, raramente. Eu não sou um cara de beber, eu sempre me cuidei. Então, tudo isso é importante na vida, né? Então, e a genética que é boa. E outra coisa, Roberto, eu não malho muito como as pessoas acham, não. Não malho. Eu malho todo dia o simples, eu tenho um personal e mantenho a alimentação. Isso é fundamental, a alimentação. Por quê? Porque eu tenho problemas hereditários na família, que eu sou obrigado a me cuidar. Então, eu quero viver 80, 100. E hoje, você sabe, né? Você está aí, ó, toda bonitona, também se cuidando, você sabe, né? A gente precisa se cuidar. A imagem. Não, eu vejo você. Olha, eu vejo você e tem mais. A gente tem uma coisa em comum. Você é muito amiga da minha cunhada, sabia? Não, você falou do Ayala? Você não falou do Ayala? Olha, Ayala é um cara sensacional, meu amigo. Esse cara é um cara do bem. Tá? Esse cara é um cara, dá um beijão nele, um amigão que eu tenho. Você sabe quem é minha cunhada? Não. Eu vou falar da empresa, Agra Salazar. Meu Deus do céu, é mesmo? Gisele Marcela. Ela tem um escritório de arquitetura. Já pensou? Eu não... Gisele é minha cunhada. Meu Deus do céu, tá vendo como é? O mundo é pequeno. Sai se batendo. Quando a gente conhece todo mundo, sua cunhada, já pensou? Eu já vi ela. De amigão mesmo. Agora, amigo. Você pensa em ser dirigente? Você já foi dirigente de futebol? Já. Você pensa assim, por exemplo, tipo o Ronaldinho, que não é o gaúcho, o Ronaldinho que comprou um time agora na Espanha. O Valladolid, né? Valladolid. Isso. Caiu para a segunda agora. Hã? Caiu para a segunda divisão. Caiu para a segunda divisão. Eu até vi uma entrevista dele com o Bial muito boa, ele falando, inclusive, sobre isso. Você pensa em comprar um time de futebol, ter um time de futebol? Bem, na realidade, o Brasil é tudo muito difícil. Clube, empresa. Você precisa ter muita grana. O Ronaldo arrumou uns sócios. Talvez um dia lá na frente. Outra coisa, eu entrei em algumas coisas, as pessoas dizem, entrou em furada. Não, não é furada. Você entra para ajudar. Eu só volto ao futebol, Roberta, se eu puder comandar. Tá? Se eu não puder comandar, eu não quero. Porque às vezes você leva a culpa de coisas que você
você não pode fazer, você tem uma ideia na tua cabeça, mas você não consegue. É muita gente querendo mandar. Então, para mim, isso ficou muito difícil. Então, as decisões, às vezes, caem no teu colo e você não decidiu nada. São outras pessoas que decidem. Só que você está como supervisor, alguma coisa. Então, é claro que eu quero mandar, mas claro, com o presidente, com o vice, mas você tem uma autonomia, porque fica muito difícil. Fica muito difícil. Agora mesmo do Santa Cruz aí, eu queria até falar sobre isso, porque é muito boa, Roberta, estar falando isso para o torcedor de Santa Cruz, é uma cobrança, porque houve um apoio de vocês. Eu, Mancuso, Grafite e Rivaldo. Né? Teve uma live que a gente fez. Hoje o presidente é o Joaquim, o André Frutuoso, e de uma hora para outra a gente não apareceu mais. Vocês falaram que ia ajudar? Não, nós nunca falamos. Ajudar se precisar. Ninguém nunca procurou a gente. A gente Santa Cruz, porque todo mundo assim cobra muito, que o Santa Cruz está realmente precisando de um apoio, e vocês não estariam dando esse apoio. Isso tudo é mentira. Certo. Isso tudo é mentira, tá? Então, primeiro, para ter apoio, você precisa procurar as pessoas. Tenho certeza que não foi procurado o Grafite, eu preciso. Eu procurei o André Frutuoso, que foi ele que me procurou. Ele era o presidente. Não sei que manobra houve, o Joaquim ficou como presidente e ele como vice. A gente tem algumas conversas, mas nada daquilo que o torcedor pensa, que o torcedor imaginava. Tenho certeza que não só eu, como os outros três, estão aí para ajudar o Santa Cruz. Se procurar e conversar, o Rivaldo, nessa live, ele deixa claro, eu tenho um treinador espanhol que eu poderia mandar para aí, que criou uma base no Barcelona, ele iria até de graça. Eu falaria com ele e eu tenho certeza que o Rivaldo ajudaria. Mas ninguém procurou, ninguém buscou. E o que está faltando para essa ponte? Porque o Santa Cruz está precisando de momento. Não tem ponte, não tem ponte. Sabe qual é a ponte? Ele sabe qual é a ponte. É o André, o presidente. Porque quando fizeram a live, foi ele que nos procuraram. Entendeu? Você quer dizer, você fala, falei. Eu falei 2, 3 vezes com o presidente. Falei mais com o Frutuoso, falei. Mas conversas foram muito poucas, não tem ação. Meu amigo, eu quero isso aqui. Como é que a gente faz? O departamento de futebol. Ninguém procurou a gente. Eu não conheço ninguém do departamento de futebol. Ideias que a gente pode dar, ninguém me procurou. Ricardo Queto, vem aqui, senta aqui com o departamento, senta com todo mundo. Vamos nisso aqui. Mas sabe o que é? Tem uma coisa que eu não tenho e os outros três não têm. Que chama vaidade. Depois que você está no poder, as pessoas podem mudar um pouco. Você pode ter certeza disso. Não estou falando do presidente, até porque eu tenho defendido eles, porque é muito cedo. Eles assumiram há 3 meses, com problemas seríssimos. Mas você tem que começar a cobrar. Roberta, futebol, tem uma frase que eu digo, é uma mentira. A verdade é a vitória. Se não começar a ganhar, vão ter problemas seríssimos. Futebol, a bola precisa entrar, precisa de dinheiro. Senão não dá para fazer futebol. Acha, então, que eles estão sendo omissos, já passou do tempo de começarem a fazer e agir. Não é isso? Eu acho que eles tinham que... Se eu sou eles, eu procurava. Tudo bem, o Grafite tem um trabalho dele, eu tenho o meu, mas a gente tem um amor pelo Santa Cruz. Estou te falando de coração. Eu procurava mais. A verdade é essa. Eu procurava mais. Interagir mais. Entendeu? Então, dentro do Santa Cruz, dizer que vocês estão abertos, querendo dar o apoio, e que está faltando essa contrapartida da presidência e da nova direção do Santa Cruz. Claro, e procurar. Eu mesmo, a primeira pessoa foi... Eu me preocupo muito com o Santa Cruz. E como eu falo mais com o André Frutuoso, ele sabe disso. Outro dia, eu liguei muito mais para ele do que eles para mim, preocupado com a situação do Santa Cruz. Só que eu não tenho uma caneta. Eu não sou dirigente, eu não sou nada. Eu sou um simples torcedor e um cara que fez história do Santa Cruz. Porque às vezes se mentem muito. Os caras têm poder. Mentira. Ninguém tem poder para... Poder tem quem tem a caneta. E você sabe disso. Quem manda. Então eu não tenho essa caneta para chegar e demitir e falar, olha, vamos fazer isso. Gente, traz o Rivaldo. Não precisa me trazer. Conversa com o Rivaldo. Rivaldo está em Recife. Você sabia? Rivaldo está de férias de Recife. Sabia não, ele está no Recife, é? Tá. Olha aí, está dando outro furo. Outro furo. O Rivaldo está em Recife. Não, mas eu acompanho ele. A mãe dele fez aniversário, ou foi ontem, ou foi hoje. A mãe dele fez aniversário, ele está com todos os filhos. Então ele está com a família aí. Gente, que coisa melhor de pegar o Rivaldo, bate um papo com ele. Cara do bem, um cara humano, um cara sensacional. E a declaração que ele dá na live do Santa Cruz é para ajudar. Então todo mundo quer ajudar o Santa Cruz, mas precisam procurar os jogadores, os atletas, não só a gente.
Como todo, eu acho que é o momento de pacificar, de união. Eu não estou falando isso para jogar o torcedor contra o presidente, não, que a gente precisa ajudar. E ele sabe disso. A gente quer ajudar. Agora, busca mais, principalmente você tem um Rivaldo, você tem um Mancuso, você tem um Grafite que pode dar orientações. Entendeu, Roberto? Não trabalhando no Santa Cruz. Eu estou entendendo. Eita, deu uma virada não, aí. Vamos embora. Estou nervoso com o Santa Cruz, está nervoso. Por Tô falar, não. você vê essa coisa do futebol agora, está sendo assim, esses dirigentes comprando os clubes. Os clubes estão perdendo a identidade com essa coisa do dirigente comprar o clube. Como é que você vê essa profissionalização? De repente, os clubes comprados por empresas. Muitos clubes. Diga, fale Muitos aí. clubes, Roberto. Muitos clubes estão quebrados financeiramente. Quebraram os clubes. E aí tem muita gente com dinheiro e aí aproveita esse momento e coloca o seu dinheiro. E só que é diferente. Você vê um dos maiores clubes do mundo, os donos são americanos, que é o Manchester United. O Manchester City tem dono. São grandes clubes. Por que não no Brasil? Desde que siga um trabalho sério. Né? Um trabalho sério como é na Europa. Aqui no Brasil, poucos clubes são empresas. Né? O mais conhecido hoje é o Bragantino. Né? O Bragantino é um clube empresa. Né? E A favor de que realmente as empresas vão lá, comprem os times e levem uma profissionalização melhor. é isso aí. É isso aí. Por que não? Pode. Agora tem clubes que não precisam. Vamos dizer, um Flamengo hoje precisa de uma empresa? Não. O Palmeiras precisa? Não. Um Grêmio? Não. A gestão ela é muito boa. A gestão ela é muito importante. O Flamengo, há 6, 7 anos atrás, era um clube quebrado. Fez uma gestão austera, juntou, aguardou. Olha o sucesso. Palmeiras é a mesma coisa. Só que o Palmeiras, a gestão do Flamengo ela é diferente. A gestão do Flamengo é um grupo que se juntaram dentro do clube. O Palmeiras não precisava de um dinheiro. Chegou um cara com muita grana e falou: eu sou avalista. Quanto é? 50, 60 milhões e colocou o dinheiro. Então é diferente. Agora, mas o Palmeiras tem elementos maravilhosos. O São Paulo, tá? Que eu trabalhei há 2 anos atrás. São Paulo não precisa. Estou te falando. São Paulo não precisa ser empresa. São Paulo é um clube maravilhoso. Tem uma estrutura muito boa. Vamos trazer para Pernambuco. Vamos. Que times precisariam ser empresa? Todos. O Santa Cruz, o Náutico, claro que sim. Porque o Náutico é uma gestão boa. O maior exemplo de gestão aqui, nos últimos 10 anos, nos outros, vamos botar de 4 anos para trás, era o esporte. Centro de treinamento, maravilhoso. O esporte era maravilhoso. Né? Hoje, se você perguntar, o que mais necessita é o Santa Cruz. O que mais necessita. Né? Mas será que o torcedor vai querer? Os dirigentes vai querer? Talvez a torcida sim. Os dirigentes não. Né? Hoje, uma dívida, eu vou ser sério, uma dívida do Santa Cruz fala em 150, 200 milhões. Para um grupo estrangeiro não é nada. A gente está falando isso em 30 milhões de euros. 30 milhões de euros é o preço de um jogador. Isso não é nada para os caras. Isso é uma mixaria. Então, só para pagar a dívida. Então, eu acho que precisa se repensar muito sobre isso. Fazer uma enquete com o seu torcedor, o que ele acha. Mas, assim, eu acho que o clube empresa é muito bom. É a salvação de alguns clubes. O Botafogo está louco para fazer o clube empresa. E é um clube centenário, com uma história linda. Está quebrado, deve mais de 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Né? O Cruzeiro, quase 1 bilhão. É muita grana. Eu, inclusive, vi Galvão Bueno falando entre amigos, exatamente fazendo uma reverência ao Botafogo, né? Falando que era um grande time, que foi lá atrás e que hoje está completamente acabado o Botafogo. Exatamente falando isso que você está falando. E aqui a gente tem o Santa Cruz, o Náutico também vai lá, vem cá, está sempre meio mal das pernas, né? Aquela sede vai para leilão. Desde que eu comecei do jornalismo, aquela sede está para ser leiloada, mas continua lá. Não, mas a gestão ela é boa, Roberta. A gestão ela é boa. E olha, o Náutico saiu dos aflitos, foi para o nosso estádio, né? Lá como é o nome? Na Arena Pernambuco. Arena. Né? E na Arena, e com muito sacrifício voltou e o estádio está bonito. Pintado, lindo, bom gramado. Então, o Náutico houve uma reviravolta. Né? O presidente do Náutico ele mudou esse conceito e voltou com muita força. Então, eu acho que ele é um exemplo a ser seguido em Pernambuco. É um time que paga em dia, é um clube sério. Então, isso é muito bom. O esporte, agora, se eu não me engano, está na primeira, está pagando em dia. Então, é isso. Eu torço pelos clubes. Eu sou Santa Cruz, eu nunca vou negar, mas eu quero os 3 na primeira divisão, Roberto. Por que não? Por falar em primeira e segunda divisão, começou o campeonato brasileiro, certo? Você seria capaz de agora, já nesse comecinho, arriscar assim, quem vai para a final?
na Série A e na Série B, já consegue, pelo seu expertise. Você olha assim, já vê os times. Não, esse time aqui chega na final. Esse da Série A e esse da Série B. Quem é que tem chance de chegar lá mesmo e ser o campeão? Deixa, daqui a 30 rodadas eu te falo, é difícil. Não, Roberto, não, deixa eu te falar. Eu quero uma coisa meio Mãe Diná. Não, Mãe Diná é o seguinte. Aqui, mas não tem não como olhar assim, não. Que tá muito bem, que eu acho que tem chance. Tal, Flamengo e Palmeiras na Série A. Flamengo e Palmeiras é os clubes que mais investiram. Aí você corre por fora, você tem Atlético Mineiro, Grêmio, mas Flamengo e Palmeiras vem muito forte. Né? Por tudo que investiram, joga. Na Série B é muito difícil. Hoje você tem Vasco, Botafogo, tudo que foram campeões primeira. Você tem Cruzeiro, você tem Goiás e você tem Curitiba. Aí você tem o Náutico, que está bem. O Náutico, então, não, eu já coloquei o Náutico. Não, o Náutico tem chance, sim. Eu te digo, hoje, se você perguntar quem vai subir, eu não sei da segunda. Agora, o Náutico está dentro para lutar para subir. O Náutico está dentro. Eu acho que o Náutico tem condições, sim, de subir. Vai ser muito difícil. Né? O que eu torço mesmo é para o Santa Cruz sair da C e ir para B. É isso que eu torço. E que está difícil, tá? Está fazendo fé ali, viu? Fé. Agora eu queria saber o seguinte: você acabou de comentar o Campeonato Carioca na Band, na Record, não é isso? Isso. Você gosta mais? É aquela pergunta meio clichê, mas a gente tem que fazer, né? Você gosta hoje, fazendo tudo que você já passou na sua vida? Foi dirigente, foi comentarista, comentarista, né? É jornalista, meio comentarista, jornalista de futebol, já virou meio especialista. Foi craque. Dessas profissões todas que você abraça, qual é a que mais lhe satisfaz hoje? Você diz, não, se eu pudesse, se eu tivesse corpinho de 20, eu queria voltar para o campo. Eu gosto de comentar, eu gosto mesmo de jogar, eu quero ser dirigente, eu queria ser dono de um time de futebol, eu queria ser presidente do Santa, eu queria ser dono do Santa Cruz, comprar o Santa. Qual é o grande sonho? Não, eu quero ser comentarista, ter uma rede de televisão minha só e comentar. O que é que Ricardo Rocha tem de sonho aí? O que eu tenho de sonho? Primeiro, que o meu Santa Cruz volte à primeira divisão. É o meu grande sonho e o amor que eu tenho pelo Santa Cruz e pela torcida. Né? Se você pergunta, hoje, eu adoro comentar, adoro. Voltar a jogar não dá, cada idade, 5.8, né? Apesar de estar turbo diesel, mas não dá mais para jogar, você perde a velocidade. Faz pelada com os amigos? Não, eu tô há 15 anos sem jogar. Eu tive uma lesão grave no meu joelho, faz 15 anos que eu não jogo. Eu me cuido, mas jogar eu não jogo mais. Mas assim, eu poderia ser dono de um clube, sim. E esse clube, por que não Santa Cruz? E não, por que não cuidar de Santa Cruz? Agora eu queria... Tá na meta, tá na reta. Agora eu vou te falar, Roberta, só tem uma coisa. Eu só volto um dia com uma estrutura por trás de mim e com o apoio de todos. Senão, não vou, não. Eu não quero ser mais um. Muitos ex-jogadores foram presidentes de clubes e saíram realmente banidos dos clubes. Se falta um pouco de respeito. Então, eu sei o que é isso, mas para voltar tem que ser com uma estrutura muito boa. Então, vamos lá, vamos trabalhar para isso, né? Vamos. Agora, você tem um site, tem o seu canal no YouTube, não é isso? No YouTube. Como é que você essa sua relação de ser influenciador digital? Porque eu vejo que você está sempre postando no Instagram, tem 175 mil seguidores, é um influencer também. Então, como é a sua relação para as pessoas que querem lhe seguir, conhecer você também através das redes sociais? Como é que você é também como influenciador digital? Bom, eu sou muito coerente nas minhas análises. Se você pegar todas as minhas entrevistas, eu não tenho problema nenhum de falar bem do esporte. Eu não tenho problema nenhum de falar bem do Náutico, porque ali você tem que separar o Ricardo Rocha, torcedor de Santa Cruz, e o influencer nas minhas redes sociais. Eu tenho que ter coerência, Roberto. E eu tenho, Roberto. Outro dia, aconteceu comigo faz 5 dias atrás. Eu fiz um elogio ao Flamengo e falei mal, que o Vasco jogou muito mal. E um cara falou para mim, Ricardo, tem que maneirar um pouco, porque você é do Vasco. Eu falei, amigo, eu maneiro, agora eu tenho que ser coerente, eu não posso mentir para o torcedor do Vasco. O Vasco jogou muito mal, eu não posso mentir ao torcedor do Vasco, onde eu tenho um carinho muito grande, então isso eu não faço, Roberto. Para fazer média, eu não vou fazer. Se é uma coisa que eu não vou fazer, é esse tipo de média que não leva a nada. Eu vejo você também, tudo que você publica, as coisas, a tua coerência. No outro dia eu falei, né, da importância que você tem para nós, recifenses, pernambucano, porque das tuas matérias sérias.
Isso é importante. A seriedade. Quando eu leio tudo teu, tá? Eu leio tudo. Você não, olha, você pode. Ter meu Deus do céu, um seguidor, um leitor deste naipe, Ricardo Rocha. Eu vejo tudo. Página 1, página 2, eu passo, eu leio, eu clico. Toda vez que eu vejo você, eu clico. Porque eu sei que são informações sérias. E é isso que o povo quer. O nosso povo já está muito sofrido com os problemas seríssimos que a política levou para tudo isso. Tem político bom, tem político ruim, mas assim, é muita politicagem em tudo. Então, eu gosto de ver pessoas sérias. Você é uma dessas pessoas que, quando eu leio, eu sei que tem seriedade na tua informação. Entendeu, Abel? É, porque a gente passou, graças a Deus, mais de 30 anos, tem mais de 30 anos, 35 anos de formada. Então, é muito tempo, né, na estrada. Graças a Deus, quando a pessoa se mantém esse tempo todo, é porque pelo menos um trabalho coerente teve, né? Exatamente. Agora eu quero saber só uma coisa, é uma pergunta minha para você. O que é que você sentiu em 94 com a chegada? Você é uma garota, você estava ali, você estava iniciando, né? Iniciando, começando, eu fui escalada para fazer a cobertura. Lá fui eu no aeroporto de Guarapari, vocês chegaram por trás, a gente entrou ali por detrás. Foi aquele, quando vocês desceram, me lembro você ali chegando, eu não me esqueci nunca, veio aquele arrepio, a gente chegar junto de vocês, assim, só que eu não consegui, feito o Francisco José, porque era Globo na época, eu acho que, eu não me lembro se eu estava, eu acho que eu estava na Manchete, eu não me lembro, porque, ó, Manchete, nem tem mais. Menino! Pois é, e eu lá, mas olha, foi muita emoção. Depois a gente seguiu atrás fazendo as imagens, naquela exatamente essa tomada que você viu, de milhares e milhares de pessoas. A gente, assim, o sol batendo na gente, foi muita emoção. É uma emoção que realmente só vai ficar para quem sentiu, né? Fica marcada aqui, né? Eu falo, né, Roberto? Exatamente. Agora, eu vi uma história sua muito engraçada, estava pesquisando sobre sua vida, que você era realmente muito engraçado e espirituoso da seleção. O nordestino é assim, né? Meu Deus do céu. Aí você lá, tirando onda, que você foi preso. Eu quero que você conte, reviva essa história aqui um pouquinho pra gente. Você foi preso, você lá com o branco. E o branco? Conta essa história. Conta aí, reviva pra gente. O negócio é o seguinte, né? Eu não sabia falar inglês, né? A gente pegou o carro, eu e branco, a gente estava em Los Gatos e fomos para São Francisco, né? Chegando lá em São Francisco, quer dizer, não tinha, porque hoje é muito bom, você entra no Waze e você cai dentro do local. Porra, hoje, na nossa época, meu amigo, era um mapa, aquele mapa grande. Desse tamanho, vê aí como é, tal. Não, e outra coisa, tu tá nos Estados Unidos, a única coisa que eu sabia falar era Michael Jackson, Michael Jordan, Mineral Water. The Books on the Tape. The Books on the Tape, então, porra, tu não tinha esse papo fluente, né? É igual me querer, igual o índio fala, me querer, água, aquele papo. Então, eu não tinha esse papo fluente. Então a gente pegou o carro, os dois sem saber falar inglês, e fomos para São Francisco. Chegando em São Francisco, aquilo é muito grande, porque Los Gatos é uma cidade pequena. Quando a gente chega, aquele monte, e eu vou seguindo o mapa, para a direita, para a esquerda, e ele foi indo. Só que, pô, já preocupado, aí tem uma hora, vai para a esquerda ou para a direita, e ele começa a gritar, pô, irmão, vou para a direita e para a esquerda. E eu fiquei indeciso nessa hora. Falei para a direita, ele entrou para a direita. Todos os carros do mundo vindo, e eu e ele indo nos Estados Unidos, na contramão. Meu amigo, ali na Golden Gate, ele dá ré e se desespera. Pô, tu é maluco, a gente ia morrer. Falei, calma, pô, calma. Mas eu não sei, né, Roberto? Porque nos Estados Unidos você faz uma cagadinha, a polícia chega, rápido. Não, pegou aquele policial dobrado dos Estados Unidos, conta, essa parte é melhor. Não, o cara altão, né, atrás do carro, desce e fica, eu digo, branco, dá uma olhada. Ele falou, vai lá e resolve. Falei, meu Deus do céu. E eu só falava please. Ele começou a xingar, da maneira dele, naquele jeito, daquele cara de 2 metros, eu please. Quando eu falava please, ele parava, esperava ter algum diálogo. Eu please, aí, pô, falei 8 please. Aí eu falei please, aí eu falei just a moment, isso aí eu falei just a moment. Aí eu fui falar com o branco, falei, branco, não dá, o cara vai prender a gente, pô, o cara tá esporra, eu não sei falar nada. Aí só que eu me lembrei de umas cards que tinham umas fotos nossas, uns cardzinhos. Aí eu pego os cards e levo para ele. Aí eu falei, o nono please. Aí mostrei. Aí ele falou, futebol, Pelé, soccer. Aí ele ficou encantado. O Pelé salvou a gente também nisso, porque ele adorava o futebol de Pelé, o Cosmo, né, a força que era o Cosmo. Aí eu, yes. Aí mostrei a minha foto minha com a seleção, a foto nossa com os jogadores. Ele falando lá encantado. Aí eu falei, cresci. Aí eu cresci, né? Quando eu vi que ele gostava de futebol, aí eu falei, branco, desce.
Aí posso descer? Português. Desce, amigo. Aí quando o branco desceu do carro, ele olhou assim para branco, ele não conhecia, né? Aí eu falei, please, décimo please. Ele olhou para mim. Aí eu me lembrei, porque tinha uma garrafa de uísque Black White, né? Tinha uma garrafa de uísque que chamava Black White, né? Certo. Preto e branco. Aí eu falei, please. Aí quando ele olhou para mim, eu falei, Mr. White, que é branco, em inglês. O cara riu, aí abraçou o branco. Enfim, esse cara, essa história é sensacional. Levou a gente até o hotel, chegando Não, aí lá. você entrou no carrão, peraí, tem um detalhe. Você entrou no carrão dele, você foi no carro dele. Aquilo ali é uma mordomia. E eu já estava com moral. Aquilo ali, Roberto, eu já estava com moral. Eu falei, Branco, segue a gente aí, por favor. Aí foi no carro com um policial assim, tirando onda. Tirando onda com a mão para fora. Tu sabe que a gente é folgado. Pernambucano é folgado. Já fui com a mão para fora, entrar aqui para a direita, falava para o Branco. Chegamos no hotel, falei com um amigo meu. Perguntei se tinha alguém que falava espanhol, tinha um cara lá. E eu falei, amigo, se a gente for para a final, me dá teu telefone, eu vou te ligar. Eu vou te ligar e vou te convidar para ir para a final. Ele, ok, pá, pá. E a gente chega na final. Na final, o que é que acontece, Roberta? Eu tinha um telefone dele e liguei para ele. Tinha um cara que fazia parte da FBI lá, que cuidava da gente, falava espanhol. Eu falei, pedi a ele, né, que o espanhol falava, né, eu entendia bem. E o cara ligou para ele. E eu falei, vou deixar 2 convites para você para ir para a final. Vou deixar na portaria do hotel. Ele falou, ok, na recepção. Ele falou, ok. Fui-me embora, a gente campeão. Quando eu voltei, eu perguntei. Eu falei 5 dias antes, né? Quando a gente chegou ao final, eu liguei para ele. No outro dia. Quando eu voltei, eu perguntei ao cara se alguém foi pegar o envelope. E o cara falou, veio um cara aqui e pegou o envelope. Então, essa história é muito legal, porque eu queria ver esse cara um dia. Mas eu não tenho nome, não tenho nada. Porque uma história meio maluca de contramão. E terminou a gente chegando na final. E eu acredito que ele tenha ido para a final da Copa do Mundo. Já pensou? Que coisa maravilhosa, que história. Que coisa. Dessa época da Copa do Mundo, esses amigos todos, dessa seleção tão famosa. É tetra, não tem quem não quem esqueça disso, mesmo quem não já viu essa cena 1000 vezes. Você convive com quem? Você fala com eles? Vocês Todos têm grupo? têm grupo. Tem grupo de vocês? Me conta como é isso aí. Conta esse bastidor aí. Não, grupo do Tetra. Quem é o mais legal? Como é que é isso? Todos. A gente... Como é que é isso aí? É o seguinte, Roberta, todos somos amigos, né? Claro que uns falam mais, outros falam menos, mas somos. A gente tem um grupo, né, de tetras campeões, onde a gente se fala muito. E a gente deseja muito boa sorte. O Jorginho é treinador, vai para um clube, boa sorte. O Paulo está trabalhando na televisão, Paulo, boa sorte. O Dunga, enfim, todos têm, se interagem ali, né? Mas assim, é muito legal porque a gente fez um jogo em Fortaleza do Master, Brasil e Itália, revivendo a final, e estavam todos os jogadores lá. A maioria que poderiam ir naquele dia, acho que quase 80%, 90% estavam lá. Então é muito legal esse contato. Né? Vamos dizer, o Leonardo, eu ligo, o Leonardo está lá do Paris Saint-Germain, né? Então a gente tem muito, Cafu às vezes está na Itália. Então a gente tem um contato, a gente todo dia, bom dia, Tafarel, Jorginho, Zete, Gilmar Rinaldi, então Márcio Santos, Aldair. Então a gente tem esse contato de amizade e se fala muito. A gente se deseja muito boa sorte a todos. A gente tem uma música que é muito linda, que você vai lembrar. Quando a gente foi campeão do mundo, a gente disse, essa música vai marcar a nossa seleção. Amigos para sempre. Essa música é linda. Né? Que foi das Olimpíadas, né? Em Barcelona. O Ricardo Rocha, me diga uma coisa. Romário resolveu ingressar na política. Você pensa em ter essa carreira política, ser alguma coisa, candidato, vir aqui para o Recife se candidatar, Eu nunca digo que não. Eu vejo difícil. Eu não vejo. Eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto. Eu queria mais tentar melhorar esse meu trabalho social. Eu tinha muitas conversas com o nosso governador, né? Eduardo. Muitas. E, infelizmente, ele morreu, né? E a tendência era espalhar isso por todo Agreste, enfim, todo Pernambuco. Né? Mas ficou um pouco para trás, mas eu vou voltar, eu vou conversar. Tem o seu filho agora que está, o Pedro, que está como prefeito, algumas pessoas, e eu estou levando alguns projetos. Eu queria intensificar esse meu trabalho em Recife, em Pernambuco, e principalmente no Nordeste. Ser deputado um dia pode ser, mas eu tenho muitos amigos
deputados que me ajudem e eu posso ajudar eles também. Né? Como eu sempre digo, a gente pode ajudar. Qual é a melhor maneira? Fazendo bem para as pessoas, para as crianças, que é o futuro do Brasil. E outra coisa, Roberta, eu não fico pensando, quando se fala em escolinha de futebol, eu não quero muitos, eles todos não vão ser atletas, mas vão ser homens. Então, a preocupação da minha escolinha, que eu cuido, é, primeiro, o estudo. Eles têm que mostrar a nota. Essa escolinha de Jaboatão, a gente tem 120 crianças, 130, 129, um ano antes de a gente ter essa pandemia, passaram por média. Eu fiquei muito orgulhoso deles. De 130 crianças. E você tira eles da droga também, Roberto. Porque o convívio ele é muito grande. Outra coisa, a minha escolinha ela tem 12 meses, não tem férias. Porque se você der férias de 2 meses, muitas vezes podemos perder essas crianças para as drogas. Então a gente faz um trabalho com os pais e com as crianças. Tem muita droga no futebol hoje. Tem muito usa droga. Eu vejo muito pouco, porque você vê hoje o exame antidoping, ele é muito rígido, Roberto. E você não vê jogadores. Aí quando vem um cara e fala, esse cara é jogador, é muito pouco, é raro. Eu estou te falando. É claro que o futebol não se resume só aos grandes. Não sei se você sabe, 80% dos jogadores brasileiros ganham 2 salários mínimos. Então é muito pouco. Pois é, isso que eu queria falar com você, essa glamorização, porque de repente todo mundo vê uma forma de ascender a classe baixa, principalmente através do futebol, né? O homem, a mulher fica através da beleza, concurso de beleza, ser modelo, ser isso. E o homem, muito através do futebol, ainda tem essa, vamos dizer, esse estigma. Assim. Não que a mulher não jogue futebol, joga, estou me desculpando aqui, já desde já. Claro. Mas é porque existe a coisa de um homem querer ascender através do futebol. Mas a gente sabe que poucos chegam a ser um Neymar, poucos chegam a ser um Ricardo Rocha, um Romário, um jogador assim, um Gabigol, etc. e tal, mas eles sonham muito. Como é que é essa situação que você chega para dizer assim, não é assim, você vai chegar lá e vai caiu aí. Você vai ser Romário do dia para a noite. Bem, eu trabalho... É isso para eles. Mas você tem que ser leal a todos eles, falar a verdade. Isso requer um sacrifício. Não é todo mundo que é jogador de futebol. Mas você pode ser um médico, trabalhar no futebol, um psicólogo, você pode ser um árbitro de futebol, você pode ser um treinador, você pode estar ligado ao futebol. Mas é muito difícil, né? Porque o futebol ele requer um sacrifício que são poucos que têm. Não aguentam, Roberto. Eu sofri muito para chegar. Eu andava a pé de São Martim a Afogados. Eu andava, treinava e voltava a pé. Eu venho de uma família muito humilde, eu me sacrifiquei muito para chegar onde eu cheguei. E a maioria, a minha história, ela se confunde com a maioria dos jogadores brasileiros. 90% a 95% são de pessoas humildes. Né? Então, isso é muito difícil. Então, cada vez mais, o jogador ele tem que estar atento. E hoje, mais ainda. Mais ainda, o jogador, ele, cada vez mais, ele é profissional. Vários jogadores, eles têm médico particular, tem fisiologista, fisioterapia, além do clube. Porque é uma preparação forte que tem que se fazer. Então, eu acho que a dedicação ela é importante. Né? E você saber administrar tudo isso. Porque você imagina, de uma hora para outra você é um garoto humilde. De uma hora para outra você está ganhando R$1.000, você passa a ganhar 100 mil. Aí você, com um ano, vai para a Europa, você ganha 500 mil, 1 milhão. É muita grana. Então, isso mexe com a cabeça dos atletas. E da família. Muito com psicológico. Tem que ter realmente um preparo psicológico muito grande para não, como a gente diz assim, não pirar do dia para a noite. Não é isso? Exatamente. Quer ver uma coisa, Roberto, que eu vou te falar? Você tinha com 17 aninhos, eu com 17, 18. Onde é que os jogadores hoje saem com 18? Coloca da tua mão, você com 18 aninhos, um hipótese, R$1 milhão, 500 mil por mês. Vai mexer com você. Não é você. Você pode ter uma boa educação, mas mexe. Claro, de outra maneira, mas mexe também. E mexe com o ego, que eles ficam cheios de si, muita gente querendo chegar junto. E quem com 17 anos sendo bajulado, você não vê esse MC, esse funkeiro assim, com 23 anos, todo mundo atrás. Não tem como, é como uma delas disse, tem que ter muito preparo, muita estrutura para não pirar ou não ficar deslumbrado. Tem que ter, porque deslumbra, não tem como não deslumbrar. Deslumbra, faz parte dentro da idade. Agora eu queria saber o seguinte, a gente está chegando ao final da live, foi um bate-papo muito gostoso, a gente está na sua casa conversando. É verdade. Saber, o que é que vem por aí?
Um livro. Um livro. E Ricardo Rocha poderia também virar uma série, né? Porque tem histórias para contar, ou um filme, né? Deixe eu chegar em Recife que eu quero conversar com você. Então, dá prometido. O Tá livro eu posso dar em primeira mão. Que vai virar Pode dar em primeira mão, vou fazer um livro. Contar um pouco a minha história. E o livro vem aí contando sua história. Já sabe a Isso. editora, não? Estou conversando, conversei com duas aí, estamos conversando. Mas não tem nada certo com nada, não. Eu conversei a falar faz um mês. A gente está buscando aí algumas situações e quero fazer uma coisa legal. Então vem um livro. Agora pense, viu? Porque as suas histórias, seus vídeos todos podem ser um grande documentário, viu? Obrigado. Documentário, você vai realmente brilhar, porque é muita história. Só essa história gostosa aí que a gente já ouviu. Olha isso, você chegando, quanta coisa não tem para contar. Se confunde com a história do futebol brasileiro, né? Exatamente. Como dirigente, como jogador, como tudo. Então, um documentário aí no streaming vai ser sucesso, viu? Vamos arrebentar, vamos aí. Eu estou pensando. Tenho conversado com algumas pessoas e a ideia é essa. Tá lançada a ideia. Ricardo, foi um prazer. Pena que está acabando, pena que acabou. Agradecer mais uma vez a Copergás, que nos dá o apoio, André Campos, que é um dirigente também, um grande amante do futebol. E agradecer mais uma vez a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco. Um beijo bem grande, Ricardo Rocha. Fique com Deus. E a gente vai se falando por aqui, como sempre. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado, Roberto. Obrigado, André. Um beijão. André do bem. Beijo. Tchau, obrigada.